ministrados por Ti e pelo Teu Espírito, Pai. Nós os abençoamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Gostaria que vocês ficassem de pé. Nós vamos ler Lucas 2, do 22 ao 33. Lucas 2, do 22 ao 33. Vou ler aqui no telão. Ele fala assim, ó. E cumprindo-se os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, o levaram a Jerusalém para apresentarem ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho primogênito será consagrado ao Senhor. E para darem oferta segundo o disposto da lei do Senhor, um par de rolas ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este era homem justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E, pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais o trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, ele, então, o tomou em seus braços e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparastes perante a face de todos os povos, luz para alumiar as nações e para a glória do teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. Vamos um pouquinho mais na frente, acho que até o 35. E Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal de que é contradito. E uma espada traspassará também a tua própria alma, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Até aqui. Vamos orar pela palavra. Pai, aqui está a tua palavra. Aqui está, Senhor, o teu povo. Senhor, o povo que se chama pelo teu nome. O povo, Senhor, que é guiado pela tua palavra, Senhor. A tua palavra que nos guia, a tua palavra que nos consola, a tua palavra que nos conforta. E a tua palavra também, Senhor, ela traz um confronto para as nossas vidas. E eu te peço, Senhor, que de forma especial, tu fale, Senhor, ao coração de cada pessoa que está aqui e daqueles, Senhor, que estão também acompanhando essa transmissão. Em nome de Jesus eu te peço. Amém. Amém. Podem sentar. A gente vai falar um pouquinho sobre Simeão. Simeão, ele é um personagem que aparece na Bíblia algumas vezes. O nome Simeão, né? Esse daqui, especificamente, é só nesse texto de Lucas. E Simeão significa, o nome Simeão, aquele que ouve ou ouvinte. E Simeão vai trazer uma característica para a gente que a gente não gosta muito. Quem gosta de esperar? Acho que ninguém, né? E Simeão, ele era mestre na disciplina do esperar. Poucos de nós vamos reivindicar esse título de ser mestre na hora de esperar. Todos nós, de alguma forma, já passamos por situações que a gente teve que esperar. Quando a gente vai a um consultório médico, você fica esperando a sua vez. Quem já teve aí o privilégio, entre aspas, de ir para alguma repartição pública, pega a sua senhazinha e dá-lhe tempos e tempos de espera. E a gente não gosta de esperar. Mas esse texto que a gente leu, ele mostra um homem
que é Simeão, que ele era mestre na disciplina de espera. A Bíblia diz, no versículo que a gente leu, que ele era um homem justo e piedoso. Se a gente for ver o contexto, por isso que eu li um pouquinho antes do que eu queria, é quando Maria passa do tempo do resguardo e ela vai cumprir um ritual de purificação, levando alguma oferta lá no templo. E aí Simeão, ele carregava com ele uma promessa de que ele não morreria sem que ele visse o Salvador. A gente não sabe exatamente por quanto tempo ele carregou a promessa, a gente não sabe por quantos anos ele carregou a promessa, mas ele tinha essa marca na vida dele. Na verdade, a Bíblia fala de 4 coisas que ele tinha: que ele era justo, ele era um homem piedoso, e que ele era um homem que ouvia, que era guiado pelo Espírito. No texto que a gente leu, não sei se vocês observaram, ele até fala que foi o próprio Espírito que mandou ele ir ao templo, dizendo que Jesus estaria lá naquele templo. E a vida dele era guiada por essa marca de aguardar. Ele tinha a certeza de que ele só morreria quando ele visse o Salvador. Se a gente for olhar um pouquinho para o contexto que Simeão vivia, ele tinha um cenário político bem conturbado. Israel estava totalmente dominado pelos romanos. E ele vivia uma época que já tinha 400 anos do silêncio de Deus. É mais ou menos a época entre o Novo e o Velho Testamento. Então era como se tivesse cessado as profecias e pouca gente era guiado pela voz de Deus. E Simeão, ele tinha esse privilégio de estar sendo guiado por essa promessa. E o Espírito Santo estava sobre ele, e essa palavra sustentava a vida dele. Qual era a palavra que sustentava a vida dele? Que ele não veria a morte antes dele contemplar o Cristo de Deus. E quem revelou isso para ele foi o próprio Espírito, como no texto que a gente leu. Então, eu tenho como uma característica marcante de Simeão, é que ele era uma pessoa que tinha sensibilidade espiritual. E essa sensibilidade era o próprio Espírito que trouxe sobre ele, numa época em que a religiosidade era quem dominava. Ele vivia na época que era pelos sacrifícios, pelas ofertas, era só o sumo sacerdote que tinha acesso, era só os sacerdotes que podiam se dirigir ao templo, fazer alguns rituais, e Simeão, ele era simplesmente um homem comum, mas que era íntimo do Espírito Santo, mesmo numa época em que a revelação do Espírito ainda não tinha sido liberada. Diariamente, centenas de crianças iam ao templo para cumprir esses rituais. Vocês lembram que a gente leu que era um ritual que estava escrito na lei de Moisés. Então, diariamente, passava pelo templo, centenas de crianças, os sacerdotes purificavam essas crianças de acordo com os ritos da lei, e eles não percebiam nenhuma diferença entre essas crianças. Era mais um ritual, mais um rito, do que um momento realmente de apresentação ou de consagração dessas crianças. Mas, num dia comum, que era só mais crianças sendo apresentadas, o Espírito Santo disse para Simeão para ele ir ao templo. Tem um versículo que ele fala aí que o próprio Espírito o impulsionou a ir ao templo. Ele não foi, vamos dizer assim, baseado na cabeça dele. Ele foi porque o próprio Espírito o guiou. E aí, quando Simeão estava no templo, lá no pátio do templo, quando as portas se abriram, ele viu um casal comum carregando um bebê comum. E ele não viu apenas um bebê comum e um casal comum. Ele viu o que ele chama de luz para os gentios e a glória de Israel. E aqui a gente tira a nossa primeira lição de que muitas vezes a gente espera que os grandes milagres de Deus aconteçam de forma extraordinária, que venha com voz de trovão, que seja o estrondar de alguma coisa. E às vezes os milagres de Deus
vem de forma silenciosa, em dias comuns, em situações comuns, mas que Deus traz o extraordinário dele na nossa vida nesses dias comuns. Porque foi num dia comum, com um casal que, para os sacerdotes, para as pessoas da época, era só mais um casal que não tinha posses, porque eles eram pobres, né? Então, só era mais um casal, mas quando Simeão, pelo Espírito Santo, viu eles entrando, ele teve uma visão além do tempo dele. Porque ele não estava habituado a ritos, mas ele estava habituado a ser guiado pelo Espírito. Porque foi o Espírito Santo que tinha dito para ele que ele não morreria até que ele visse o Salvador. Foi o Espírito Santo que disse para ele ir ao templo, porque naquele dia os olhos deles iam contemplar essa promessa que Deus tinha feito para ele, e que a Bíblia não relata quanto tempo ele ficou esperando pelo cumprimento dessa promessa. E como Simeão tinha uma visão além do seu tempo, a gente pode dizer que ele era um precursor. Aí eu pergunto, o que é um precursor? No sentido mais dicionário da palavra, é aquele que sinaliza um novo tempo, ou aquele que proclama um novo tempo. A gente tem um exemplo mais clássico, que é o de João Batista, né? Que João Batista, ele passava o tempo todo anunciando a chegada do Messias. E aqui com Simeão, a gente também tem uma espécie de precursor. Por quê? Porque ele sinalizou um novo tempo. E é interessante quando ele diz que o bebê Jesus era a luz para os povos e para os gentios. Se a gente caminhar um pouquinho mais na frente na Bíblia, os próprios apóstolos, os discípulos de Jesus, lá na frente vão ter dificuldade de aceitar que a salvação era para os gentios. E Simeão estava tão sendo usado pelo Espírito Santo, estava tão tendo uma visão além da época dele, que quando ele pegou o menino, ele já disse que ali era luz para os gentios. Ou seja, ele já estava indo além daquela visão natural, daquela visão normal. E as pessoas que são precursoras, elas são pessoas que mantêm os seus olhos fixos na promessa e elas cultivam o cumprimento da promessa. Eu imagino que, minha imaginação, viu? Que todo dia Simeão acordava e pensava, será que é hoje? Será que hoje vai vir o Messias? Será que hoje os meus olhos vão contemplar a luz para a salvação dos gentios? Será que hoje o meu coração vai se alegrar com o cumprimento da promessa? E isso não era uma expectativa vazia. Isso era uma convicção que o Espírito Santo colocava no coração dele. E ele discerniu, fora da época, que os olhos humanos eram incapazes de discernir a questão da luz para os gentios. Só para vocês ficar bem claro, projeta bem para mim o 2,32, por favor. Lucas 2,32, pronto. Vamos ler comigo no 3, 1, 2, 3. Vamos no 3 mais sincronizados, melhor de 2. 1, 2, 3. Então, o que ele está dizendo aqui? Que Jesus, ele era luz para iluminar as nações e para a glória do teu povo, ó Israel. Ou seja, ele teve uma revelação além da lógica, além da época dele, além da religiosidade, que Jesus vinha e ele... Jesus vinha não, eu estava lá, e ele seria luz para os povos gentios. Quando Simeão toma Jesus nos braços, o texto nosso fala isso, ele está concretizando algo que Deus falou para ele. Porque Deus falou para ele que ele ia ver a luz para as nações, o Cristo do Senhor. E Deus foi tão fiel com ele que mais do que ver, ele pegou o menino no colo. E aí, quando ele pega Jesus no colo, ele não está vendo o trono estabelecido. Ele não está vendo os milagres de Jesus. Mas segurar o menino no colo foi suficiente para aquecer o coração dele.
E aqui a gente pega outra ponte. Muitas vezes Deus começa a sinalizar as promessas dele nas nossas vidas, mas como ainda não está do jeito que a gente quer, do tamanho que a gente quer, na hora que a gente não consegue ver que ali é o prenúncio de uma grande chuva. A gente tem um texto clássico, né? De quando Elias ora, e aí ele manda o servo dele ficar olhando, e aí uma hora ele volta e diz assim, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da palma de um homem. E para Elias isso foi suficiente, corre, que lá vem a chuva. E muitas vezes a gente precisa ter essa sensibilidade, que pequenos começos são tão importantes como o final do milagre. Mas para isso a gente precisa ter a sensibilidade espiritual. E num ato profundo de adoração, ele olha para Jesus, pega Jesus nos braços e diz, agora, Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. Então ele reconheceu que aquela promessa que Deus tinha feito para ele reconheceu que aquela voz que guiou ele naquele dia, naquele horário, para ver exatamente o menino Jesus, era a voz que tinha guiado eles todos esses anos, mantendo a esperança de ver. E quando ele pega Jesus, ele diz isso, pronto, Senhor, eu já vi. Agora, se tu quiser, tu pode despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já contemplaram a tua salvação. E com isso, Simeão nos ensina que a gente precisa ter a maturidade espiritual para celebrar o início da promessa com o mesmo fervor que a gente celebra o final. Por quê? Porque quem promete é o Senhor. E aquele que caminha com o Espírito Santo sabe que o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir as suas promessas nas nossas vidas. E por isso a gente precisa entender que os pequenos começos, elas já são prenúncios de uma abundante chuva. Porque não depende de nós, depende da fidelidade, do caráter daquele que nos prometeu. E Deus é um Deus fiel para cumprir todas as suas promessas. E isso revela para a gente que Deus é um Deus que não falha com aqueles que dedicam a sua vida para esperar nele. Como eu disse para vocês, a gente não sabe por quanto tempo ele esperou. Não sei se Deus prometeu quando ele ainda era jovem, não sei se Deus prometeu quando ele já era adulto, não sei se Deus prometeu ele já sendo ancião. Mas a Bíblia fala que foi ele sendo ancião que ele viu o cumprimento da promessa e que ele passou esse tempo todo entre receber a promessa e ver o cumprimento da promessa, sendo justo, piedoso, fiel e obedecendo aos comandos do Espírito Santo sobre a vida dele. E mostra também que a rotina, o tempo, elas não são capazes de desgastar a promessa do Senhor sobre as nossas vidas. E a gente precisa cada dia pegar as promessas do Senhor e balizar a nossa vida pelas promessas do Senhor. Simeão prova que a maior recompensa de uma vida de fidelidade a Deus é a capacidade de reconhecer Deus em pequenos começos. O simples fato dele ver Jesus, ainda pequenininho, ele já projetou tudo aquilo que Jesus representava, tudo aquilo que Jesus foi, tudo aquilo que Jesus é e principalmente que Jesus é, foi e será a luz para os gentios e a glória para Israel. Num pequeno comecinho que ele estava vendo. E isso prova que aquele que espera em Deus, aguardando fielmente a promessa, ele será recompensado. Nós temos inúmeras promessas de Deus para as nossas vidas. De repente você pode pensar assim, mas eu nunca recebi uma profecia. Mas você tem a palavra. E na palavra tem muitas promessas de Deus para as nossas vidas. E essas promessas, elas são bem claras. Estão bem claras na Bíblia. E Deus ensina a maneira como nós devemos nos portar
para que a gente aguarde a realização dessa promessa. Mas muitas vezes a gente não quer esperar. E aí é onde entra o nosso grande erro. Abraão tinha uma promessa, Deus disse que dele ia fazer uma grande nação. Mas na cabeça de Abraão, na cabeça de Sarai, custou. E aí eles quiseram ajeitar Deus, que muitas vezes a gente tem essa mania feia, né? De querer ajudar a promessa de Deus sobre as nossas vidas, e terminou no problema que a gente tem até o dia de hoje. Por quê? Porque eles não tiveram a paciência, a sabedoria de esperar que aquele que prometeu era fiel. E muitas vezes a gente se apressa, a gente não tem paciência, a gente não sabe esperar, e a gente deixa que a ansiedade domine no nosso coração. E a gente muitas vezes perde a bênção. Não foi o caso de Abraão. Deus foi misericordioso e depois trouxe a promessa da forma correta. Mas muitas vezes a gente perde a bênção. Eu quero ler com vocês 1 Samuel 13, do 8 ao 13, numa situação que Saul não esperou e perdeu a bênção. Ele fala aí, e esperou 7 dias até o tempo em que Samuel determinara. Não vindo, porém, Samuel a Gigal, o povo se espalhava dele. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas, e ofereceu o holocausto. E sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou, e Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Então disse Samuel: que fizestes? Disse Saul: portanto, via que o povo se espalhava de mim, e tu não vinha nos dias aprazados, e os filisteus se tinham ajuntados em Miquimás. Eu disse: agora descerão os filisteus sobre a minha Gigal, e ainda a face do Senhor não orei, e forcei-me a oferecer holocaustos. Então disse Samuel a Saul: agiste neciamente, e não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Vamos para 14. Isso. Porém agora não subsistirá o teu reino. Já tem buscado o Senhor para si um homem segundo o seu coração, e já tem ordenado o Senhor que seja chefe sobre o seu povo. Portanto, não guardastes o que o Senhor te ordenou. Nesse capítulo aí de 1 Samuel 13, se você ler o início, é uma época que os filisteus tinham cercado Israel, e a Bíblia fala que eles estavam com um exército como areia. Era um exército numeroso. Eu até tentei decorar a quantidade de carros, mas não decorei. Não sei se era 13 mil carros, 30 mil carros, mas era um negócio assim, bem estrondoso. E eles estavam cada vez mais, o pessoal de Israel, com medo. A Bíblia fala, aí depois vocês podem ler com calma, que o exército de Saul estava com medo. E a proporção que os filisteus cresciam, literalmente, de exército, de carros, eles eram extremamente numerosos, estavam chegando perto deles, o povo de Israel ficava com medo. E no contexto aí, Samuel tinha pedido 7 dias para chegar lá em Gigal, para oferecer sacrifício. E aí Saul não teve paciência. E a Bíblia relata uma coisa interessante, que quando ele acaba de fazer o sacrifício, Samuel chega. Ou seja, se ele tivesse esperado só mais um pouquinho, tinha dado certo. E aí, por conta da ansiedade dele, da desobediência dele, porque ele não era a pessoa preparada para fazer esse ofício. Quem fazia o ofício dos sacrifícios eram os sacerdotes. Aí Samuel disse para ele: por conta disso, Deus tirou o reino de ti. E se você olhar o contexto, ele estava mais ou menos com um ano e pouco que ele era rei. Mas porque ele não soube esperar na promessa, ele perdeu a bênção. E aí a gente sabe o desenrolar da história, que Deus termina escolhendo Davi, e Davi termina sendo rei, e reinou acho que 43 anos sobre Israel, e fez conquistas, e foi um dos maiores reis da história. Por quê? Porque Davi era homem segundo o coração de Deus. O que isso nos ensina?
a gente tem que saber esperar. Não é bom esperar. Não é gostoso esperar. Mas é necessário esperar. E tem um detalhe do esperar, que nem sempre a gente está pronto para aquela promessa naquela hora. Deus tem algo para você. Às vezes é um emprego, às vezes pode ser um casamento, às vezes pode ser uma promoção no teu emprego, às vezes é um transporte, uma casa, enfim, alguma bênção Deus tem para você. E é para você, só que não está ainda no tempo. Porque se Deus te der naquele tempo que você não está preparado para receber, você não vai ser bênção aquilo ali para você. E aí Deus espera o tempo certo, na hora certa, que só Ele sabe quando é esse tempo, e você não espera. E aí quem termina perdendo literalmente a bênção é você. Eu lembrei quando eu estava escrevendo da questão da borboleta se transformando, da lagarta se transformando em borboleta. Ela passa um tempo lá no casulo e a gente, criança, apronta muita coisa, né? Eu tenho um cara de santinha, mas eu tenho minhas coisas. Eu lembro que eu peguei uma vez um casulo, cortei, para ver o que tinha lá dentro, para ajudar a pobre da lagarta. E a bichinha passou o resto da vida se rastejando. Por quê? Porque aquele tempo que ela está lá, toda enclausurada, toda fechada, é o tempo que ela vai ganhando maturidade, é o tempo que as asinhas crescem, é o tempo que as asinhas fortalecem, e ela sai linda e transformada para a glória de Deus. Muitas vezes Deus diz não. Aí você, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero, mas eu quero, e fica dando jeitos, e fica dando desculpas, e fica arranjando formas de que a promessa de Deus se cumpra sobre a sua vida. Mas você não está preparado para aquilo ali, porque só Deus sabe quando nós podemos receber determinadas coisas. Como Saul, muitas vezes a gente pode se precipitar e perder a bênção de Deus. E aí só a graça de Deus para reverter essas deslizes que a gente dá. E aí a gente aprende com Simeão, que ele foi um cara que soube esperar. E porque ele soube esperar, não foi um sumo sacerdote que pegou Jesus, não foi o sacerdote que pegou Jesus nos braços, foi um homem simples, mas que era temente, obediente e que vivia sobre os comandos do Espírito Santo. A Bíblia fala que Deus usa as coisas pequenas, as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E aí Simeão, ele está nessa categoria, porque teoricamente não era ele que era para ver tudo isso. Mas como ele era guiado pelo Espírito Santo, foi ele que viu isso. E nós devemos entender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E que o que Deus prometeu nas nossas vidas, Ele vai cumprir. Quando? Só Ele sabe. Mas se eu acredito no Deus que eu sirvo, eu sei que Ele vai cumprir. Ainda que o tempo pareça que é nosso inimigo, ainda que o tempo desvaneça a nossa fé, ainda que o silêncio de Deus prevaleça, nós devemos lembrar do caráter daquele que fez a promessa sobre as nossas vidas. Porque se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Projeta aí para mim Jó 19, 25, por favor. Jó 19, 25. Ele fala aí, porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. 1, 2, 3, vocês, vamos lá. 1, 2, 3. Melhor de 2. 1, 2, 3. Amém. Porque eu sei que meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Todo mundo conhece o sofrimento de Jó, todo mundo conhece o contexto de Jó. E aí, quando estão dizendo para ele de esquecer do Senhor, a mulher dele até manda ele amaldiçoa esse teu Deus e morre. Aí Jó disse, não é assim não, porque o meu Redentor vive.
e por fim ele vai se levantar. Ou seja, na hora certa, no tempo dele, quando eu já tiver passado por isso, quando eu tiver aprendido, quando eu tiver maturidade, o Senhor vai vir e vai se levantar. E o que Simeão nos ensina é que a esperança dele, Simeão, era baseada no poder de Deus. E que a verdadeira esperança, ela não pode ser alicerçada sobre raciocínios humanos. Por quê? Porque o nosso raciocínio humano, ele vai observar só as circunstâncias presentes. É impossível não falar. Hoje tinha um monte de gente esperando o Brasil ganhar, né? Mas não deu. Porque é esperança humana. Mas quando a gente espera no Senhor, a gente tem a certeza de que a nossa espera, no final, ela vai dar certo. No final, ela vai valer a pena. No final, o nosso Deus vai se manifestar e vai trazer aquilo que nós estamos esperando. Eu lembro de, acho que mais ou menos uns 4 anos atrás, eu fiquei questionando uma pessoa, não vou citar o nome aqui porque é muito conhecida. Talvez pelo contexto da história vocês cheguem na pessoa. Que estava orando, sei lá, 30 anos, 35 anos, talvez até 40 anos por uma pessoa. E orando mesmo, de não sei quantas horas de jejum, de tempos em tempos fazia 4 dias de jejum, não sei quantas horas de oração. Não era aquela coisa, estou orando por você, eu oro hoje, amanhã talvez, domingo quem sabe. Não, era uma oração, uma busca realmente intensa de jejum, de consagração. E aí eu, na minha incredulidade, disse assim, vai parar não? Já tem tanto tempo, está do mesmo jeito, às vezes parece que fica pior. E eu lembro que a pessoa disse para mim assim, mas eu acredito que amanhã, literalmente amanhã, ele pode acordar diferente, ele pode acordar mudado. E eu saí dali pensando exatamente isso. Muitas vezes a gente questiona quem está orando por tanto tempo, quem está fazendo tanto tempo de propósito, se não vê as coisas acontecer e parece que as coisas se tornam pior. Mas aquela busca a Deus gera no teu coração uma esperança, uma certeza de que no outro dia pode ser o dia da tua vitória. E é essa esperança que a gente tem que cultivar no nosso coração. Simeão viu Jesus num dia comum, num dia que todo mundo ia, quando várias crianças estavam indo para o templo, mas foi exatamente naquele dia, foi exatamente num dia comum, foi exatamente quando era só mais um bebê para as pessoas que ele viu a contemplação daquilo que o Espírito Santo tinha colocado no coração dele. E ele viu muito mais do que os olhos humanos estavam vendo. A gente tem Romanos 15, 13. Projeta para mim, por favor. Romanos 15, 13. Ele diz assim, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Vamos nós? Só o 13 mesmo, obrigada. Vamos lá, 1, 2, 3. Melhor de 2. Não foi melhor de 3, não. Vamos melhor de 3. Deixa projetado aí. Ó. Ele fala assim, ó, ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e... Vamos de novo? Ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Paulo está chamando Deus de esperança. Ele fala assim, ora, o Deus de esperança. Por que Paulo está chamando Deus de esperança?
Porque a nossa esperança, a origem da nossa esperança, ela tem que ser em Deus. A esperança, ela tem que se basear na nossa confiança em Deus. E quando Paulo diz assim, o Deus de esperança, ele não está dizendo que Deus é apenas o objeto da nossa esperança, mas que ele é a fonte, que ele é a origem da nossa esperança. E que a nossa esperança, ela não é aquele otimismo vazio, como a gente tinha em relação ao jogo, uma expectativa vazia, que a gente não tinha como ter certeza disso. Ela não é um desejo passageiro. Eu desejo hoje, amanhã eu já não tenho a mesma coisa. Mas ela é uma certeza absoluta, baseado na promessa e no caráter de Deus. Então, quando eu sei, como disse Jó, que a gente leu, em quem eu tenho crido, eu sei quem é o meu Pai, eu sei quem é o meu Deus, eu sei o caráter daquele que me prometeu, eu sei que Ele é fiel. Eu tenho certeza absoluta que as promessas deles hão de se cumprir na minha vida. Ainda que hoje eu olhe para as circunstâncias e as circunstâncias me digam o contrário da minha esperança, daquilo que eu creio, daquilo que Deus me prometeu. Mas, mais cedo ou mais tarde, o nosso Redentor vai se levantar e vai estabelecer as promessas dele sobre a nossa vida. Amém? Hoje é tudo muito rápido, viu? Eu queria encerrar a palavra com um testemunho, uma história, acho que testemunho, de um casal de missionários que foi para Congo, na África. Essa história é de 1921. Eles eram os 4 de uma igreja dos Estados Unidos, 2 casais de missionários. Eu não sei se a pronúncia é essa. Flood. Eu não sou ótima em inglês, então perdoem aí os... Mas, enfim, o importante é a história. E aí eles eram os 4 casais dentro de uma igreja e eles sentiram no coração deles que Deus estava chamando os 4 para ir para a África. E em 1921, a África era muito mais desafiadora do que é hoje. Eu creio que ainda é, né? Mas naquela época era mais. E esses 2, que a gente vai focar neles, eles não tinham filhos, e o outro casal, eles tinham um filhinho de 2 anos. E aí a igreja recomendou, mandou eles, e eles foram para a África. Quando chegaram lá na África, eles viram que as circunstâncias não eram tão favoráveis quanto eles imaginavam. A primeira coisa que eles não tiveram foi acesso à tribo. Eles ficaram numa montanha abaixo, por quê? Porque o chefe lá da tribo disse, não quero missionário aqui não. Se vocês vierem, vocês vão corromper o povo, vocês vão trazer a religião de vocês, eu não quero vocês. Então essa foi a primeira frustração deles. E aí eles conseguiram construir uma cabaninha num morro, perto da vila que eles queriam pregar o evangelho. E no meio do caminho desse trajeto todo, eles todos 4, inclusive o meninozinho de 2 anos, contraíram malária. E se hoje é difícil, imagina 1921. E aí os 2 casais com o meninozinho disse, não, a gente vai voltar para os Estados Unidos, não foi a voz de Deus, e voltaram para os Estados Unidos. E na época ela já estava grávida e com malária, e não conseguia nem caminhar para voltar, para pegar um barco para ir para os Estados Unidos. E aí eles tinham contatos com um menino que vinha 2 vezes na semana para vender coisas para eles, questão da alimentação. E ela, a Sheiva, se é que esse é o nome dela, a pronúncia, ela disse no coração dela que ela decidiu assim, Deus me mandou vir para cá, e eu só tenho esse menino. Então, é esse menino que eu vou evangelizar. E toda vez que o menino ia lá, 2 vezes na semana, para levar comida para eles, para vender comida para eles, ela falava de Jesus para eles. E falava de Jesus, mesmo fraca, mesmo já com a doença, sem nenhum tratamento. E o menino se converteu. Só que, por conta da malária, ela morreu quando teve a menina, a filha deles. O nome dela é Aina. E com 17 dias, ele orando e tentando e lutando, ela morreu. E aí ele enterrou ela lá, entregou a meninazinha para esse casal que já tinha ido na frente deles e disse a seguinte frase,
a partir de hoje eu não quero mais saber de Deus. Deus tirou tudo que eu tinha. E foi para outro lado dos Estados Unidos. E a meninazinha ficou com um casal amigo. 2 anos depois, o casal de amigos morrem. E a meninazinha, já com 2 anos, foi doada para outro casal de missionários em outra igreja na Dakota Sul, nos Estados Unidos. E aí ela cresceu e se tornou realmente uma cristã. Sabia da história dos pais, mas não tinha assim tanta propriedade. E ela se casa com um missionário. E aí eles vão para um evento. E nesse evento, ela recebe uma revista lá do Congo, da África. E ela fica assim, querendo entender, e a revista não era na língua dela, não era no inglês. E ela sai desesperada procurando saber quem conseguia traduzir a revista. E ela consegue um tradutor, e o tradutor estava falando de uma mulher branca que tinha ganho um menino, e que esse menino tinha crescido, aceitado Jesus, aberto uma escola, pregado sobre Jesus nessa escola, tinha convertido os alunos da escola, e os alunos tinham convertido os pais, e os pais tinham convertido o chefe da tribo, e a tribo toda tinha sido ganha para Jesus. E ela ficou impactada com aquilo ali e disse: eu preciso ver meu pai, porque ela não tinha contato com o pai dela. E aí pesquisaram, e ela descobriu que o pai dela morava em outra cidade e já tinha casado, tinha outros filhos, e ela conseguiu ir até onde estava o pai dela. E quando ela chegou no pai dela, ela disse: papá. E ele começou a chorar e disse: Aina, eu não queria ter te dado, mas Deus me tirou tudo, inclusive você. Ele já era bêbado, já tinha tido AVC, ele realmente tinha apostatado da fé. E ela disse assim: papá, Deus cuidou de mim até aqui. E ele disse: não me fale esse nome, Deus. E aí ela foi contar para ele que eles não tinham ido em vão, que a mãe dela não tinha morrido em vão, e o que estava acontecendo lá na cidade. E no final do dia, ele se reconciliou com o Senhor. E 20 anos depois, ela estava em outro congresso e tinha um rapaz do Congo pregando nesse congresso. E quando terminou a pregação, ela foi até ele e disse assim: você conhece a Sheiva Flood? E ele disse: foi ela que pregou para mim. E aí ela abraça ele. E ele disse assim: você precisa ir no Congo. Porque lá no Congo tem 600 mil pessoas que aceitaram Jesus pela semente da sua mãe. Lá no Congo, o túmulo da sua mãe é reverenciado como uma pessoa que falou de Jesus para nós. Como alguém que literalmente deu sua vida para ter uma mensagem de esperança para as nossas vidas. E eles conseguiram pagar passagem para ela, para o marido dela, e ela foi e chorou na sepultura da mãe dela, agradecendo a Deus pela semente que a mãe dela tinha plantado. Por quê? Porque a mãe dela tinha uma esperança. E a esperança que moveu o coração da mãe dela foi: eu vou ganhar aquela tribo para Jesus. E ela não viu. Ela morreu achando, talvez como o marido dela, que passou anos brigando com Deus, que não tinha feito nada. Mas quando você tem esperança no Senhor, o Senhor leva a bom termo a sua semente. E eu creio que só a eternidade vai mostrar o fruto desses dois. Que você hoje saia daqui entendendo que o Deus de esperança tem uma promessa sobre a sua vida. Você pode estar olhando para a circunstância hoje e está vendo só problema. Você pode estar olhando para a circunstância hoje e está vendo só morte. Você pode estar olhando para a circunstância hoje e está vendo tudo errado. Mas o Deus de esperança vai vir. E você vai contemplar a promessa do Senhor nas suas mãos. E aquilo que você está fazendo, que talvez para você não faça sentido, como não fez para esse casal de missionários, o Senhor está vendo e está conduzindo a sua vida. Você só precisa ser 3 coisas: justo, piedoso
e ouvir a voz do Espírito Santo. Amém. Que Deus nos abençoe. Cristiano vai estar... Vamos ficar de pé. Cristiano vai estar aqui ministrando. Depois nós vamos estar orando. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Você pode adorar o Senhor. Você pode falar para o Senhor das promessas que Ele fez para a sua vida. E entender que os olhos do Senhor estão sobre você. Meu clamor, posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Vamos declarar: és Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar o que for, posso enfrentar o que for. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos por Jesus. Nós te louvamos, Senhor, pela luz dos gentios. Nós te louvamos, Pai, porque tu és um Deus de esperança. E eu te peço, Senhor, que tu encha o nosso coração com a esperança da glória. Que tu, Senhor, traga sobre nós a revelação profunda do que tu és, de quem tu és, da tua fidelidade, do teu caráter que não muda, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a balizarmos a nossa vida na tua esperança, na tua expectativa, nas tuas promessas, Deus. E ajuda-nos a cada dia a ouvirmos a tua voz e a sermos guiados pelo teu Espírito, Pai. Eu te peço, Senhor, que tu encha o coração de cada filho teu com a esperança da glória, com a esperança que vem de ti, com a esperança que teu Espírito ministra em nós, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém.